Boa tarde a todos. Meu nome é Brenda e eu vou comentar um pouco sobre o documentário Rompendo Barreiras Nosso Planeta, que é um documentário da Netflix. E depois eu vou falar algumas soluções, como a gente pode estar contribuindo para ajudar o nosso planeta, o que algumas empresas fazem atualmente também, os investimentos que elas têm nessas áreas. E é isso. O documentário ele começa com uma citação bem interessante que eu achei legal trazer aqui, que o Johan Rockström, que é o cientista sobre o qual o documentário gira em torno, na maior parte, ele traz uma metáfora do carro numa estrada montanhosa. Ele fala que, imagina que você está dentro de um carro, numa estrada perigosa, montanhosa, com um caminho arriscado, e você está com os faróis desligados. É óbvio que você vai querer ligar esses faróis para enxergar o caminho. E é isso que a ciência tenta fazer o tempo inteiro, tenta iluminar o caminho para que todos vejam os riscos que existem. E aí ele ainda complementa falando que, graças à ciência, nós somos a primeira geração a ter consciência de que estamos comprometendo a estabilidade e a capacidade do planeta Terra de sustentar o nosso próprio desenvolvimento. Então, o que seria essa estabilidade e essa capacidade do planeta? É aí que entra o conceito de Holoceno. O que é o Holoceno? Segundo ainda o cientista, é um período quente onde a temperatura média global varia entre apenas 1 grau Celsius durante todo o período. Para especificar um pouquinho mais, eu trouxe um conceito do site Ecodebate para vocês. Basicamente, o Holoceno é um termo geológico que define um período de 10 a 12 mil anos, desde quando terminaram os efeitos da última glaciação até os tempos contemporâneos. Para vocês terem uma ideia melhor sobre o Holoceno, no começo do Holoceno, a população humana era estimada em 5 milhões de habitantes. Por quê? Porque antes, as condições climáticas da Terra não eram favoráveis para o nosso desenvolvimento. Então, quando essas condições climáticas se estabilizaram, a humanidade começou e expandiu atividades agrícolas, domesticação de animais, construção de cidades, e também foi o período em que nós migramos para todos os cantos do planeta. O cientista diz, né, o documentário diz que esse é o único período em que nós temos a certeza que pode proporcionar a existência do mundo moderno, do mundo como conhecemos hoje, pois a gente depende da estabilidade do planeta para isso. Eu trouxe um gráfico para mostrar uma figura, né, para vocês conseguirem entender melhor sobre o que é o Holoceno. Aqui dá para ver desde o começo do planeta Terra, com temperaturas extremamente altas até temperaturas extremamente baixas. E esse período que está aqui em vermelhinho, que é basicamente quase uma reta, é o período do Holoceno, ou seja, esse cantinho aqui é esse período de estabilidade da Terra, que contribuiu para o nosso desenvolvimento. Tem alguém pedindo para entrar. Oi, Caio. Então, continuando aqui. E o que preocupa os cientistas? O que é preocupante é que em 50 anos, em apenas 50 anos, nós, seres humanos, conseguimos aquecer a Terra em mais de 1 graus Celsius, tirando a estabilidade. Ou seja, em 50 anos, nós quebramos uma estabilidade de 10 mil anos da Terra. Eu trouxe aqui um gráfico do site da NASA e algumas informações do CRU e NOAA, que são sites que a Camila vai comentar aí para mim, que eu vou só falar para vocês do que se trata, rapidamente. O NOAA é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, tem vários dados sobre clima, temperatura, tanto na Terra como nos oceanos. Aí vocês podem ver que ele já traz informações, já traz uma notícia dizendo que junho de 2021 já foi o quinto junho mais quente registrado desde o começo desses registros, que, se eu não me engano, começaram em 1880. O outro site também que tem dados de climas é a Unidade de Pesquisa Climática e o site da NASA, que foi de onde eu tirei esse gráfico.
que é esse aqui, inclusive. Basicamente, esse gráfico mostra para a gente que 10 dos 20 anos mais quentes foram após o ano 2000, exceto 1998. Tanto 2020 como 2016 foram os anos mais quentes desde o começo de quando eles começaram a realmente fiscalizar isso, né? E a última anomalia de temperatura média global, segundo a NASA, foi de 1,02 graus Celsius. Tem algo interessante que eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente, que tem esse pequeno vídeo de 1 minuto que eu vou acelerar para vocês, mostrando a variação de temperatura na Terra desde 1884. Eu vou só passar um pouquinho mais rápido aqui. A partir de 1970, que foi o começo da Revolução Industrial, reparem em como a temperatura da Terra aumentou. Quanto mais vermelho, mais quente. Em 2020, nós estávamos assim. Então, como eu falei para vocês, a gente saiu daquele período de estabilidade. Nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos no Antropoceno. E o que significa, né? Peguei um conceito um pouquinho mais específico para mostrar para vocês também do Site Ecodebate, que diz que o Prêmio Nobel de Química de 1995, o holandês Paul Crutzen, avaliou o grau de impacto ambiental destruidor das atividades humanas e afirmou que o mundo entrou em uma nova era geológica, a do Antropoceno. Basicamente, é um termo grego que significa época de dominação humana e representa um novo período da história da Terra em que o ser humano se tornou a causa de escalada global da mudança ambiental, ou seja, nós somos o centro das mudanças ambientais em todo o planeta atualmente. Alguns dados que o próprio documentário traz para a gente. Metade das terras habitadas no mundo tem áreas de cultivo e criação de gado. Nós movemos mais sedimentos e rochas que todo o processo natural da Terra. Mais da metade dos oceanos tem pesca ativa e 9 entre 10 humanos respiram ar insalubre nos dias atuais. Olá, Luciana, boa tarde. Um pouquinho sobre a biodiversidade no Antropoceno, que é algo que eu vou especificar mais lá para frente. Eu vou falar sobre tudo isso, né? Tentando resumir o máximo possível, acreditando que vocês assistiram um documentário. Mas a humanidade tem afetado não só o clima da Terra, mas também química dos oceanos, habitats terrestres e marinhos, qualidade do ar e da água, ciclos de água, nitrogênio e fósforo. Dessa forma, alterando os diversos componentes essenciais que sustentaram e sustentam a vida no planeta Terra. Segundo esse artigo no site, cerca de 30 mil espécies são extintas a cada ano, ou seja, nós estamos provocando a redução da biodiversidade da Terra. Tá, mas quais são as nossas barreiras planetárias? O nome do documentário é Rompendo Barreiras Nosso Planeta. Então, o documentário gira em torno dessas barreiras planetárias, que basicamente são sistemas que determinam a estabilidade do planeta Terra. Tá, mas como assim? Que estabilidade é essa? Lembram que o período do Holoceno foi aquele período de estabilidade do planeta Terra? Durante aquele período, teve alguns fatores que contribuíram para aquela estabilidade. Isso foi estudado, né, para ver quais eram esses fatores que ajudavam a nossa vida, e todos esses fatores foram chamados de barreiras planetárias, que é o que é trazido no documentário. E quanto mais nós aumentamos as pressões da Terra, mais aumenta o perigo desses sistemas colapsarem. O que acontece é que a quebra dessas barreiras quebra também toda a estabilidade que dependemos para a nossa própria sobrevivência. O documentário traz para a gente 9 barreiras que eu vou falar também sobre. Clima, biomas, biodiversidade, água doce, fluxo de nutrientes, nitrogênio e fósforo, acidificação dos oceanos, novas entidades, aerossóis e camada de ozônio.
A primeira barreira, acredito que a mais importante e a que mais é frisada no documentário é a barreira do clima. E eu não posso falar de clima sem falar da emissão de gases do efeito estufa. O que acontece? Qual é a relação dessas duas coisas? O clima, ele ele está sendo aquecido pelos gases do efeito estufa. E é nessas emissões de gases que há um ponto crítico. No Holoceno, a concentração de dióxido de carbono, CO2, na Terra se manteve estável, mas mudou com a Revolução Industrial. O dióxido de carbono é um dos gases de efeito estufa. Não é o único, mas acredito que seja um dos principais. E o que acontece? Nós ultrapassamos em 1988 a primeira barreira, que foi de 250 partes por milhão, que é a unidade de medida que eles utilizam, de dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Nós entramos, digamos assim, na faixa amarela de perigo. Nós ultrapassamos a zona de perigo, que basicamente é a faixa de incerteza da ciência. Ou seja, é uma zona arriscada, mas pode ser revertido, né? Quando ultrapassamos essa barreira, corremos o risco de desencadear o aquecimento descontrolado da Terra, que já está acontecendo. Então, como eu falei, nós estamos na zona de perigo, na zona amarela. Atualmente, nós estamos em 415 partes por milhão. E o resultado disso, a gente já vê atualmente. Por exemplo, cheias e secas. Esse ano teve a maior cheia, né, aqui no Amazonas, desde 2012, só para vocês terem uma ideia. Derretimento de geleiras, que é algo que nós vamos falar também. Aumento de incêndios florestais. No ano de 2020 teve o incêndio da Amazônia e teve o incêndio na Austrália. Então, são coisas que a gente vê acontecendo e que uma das principais causas, é o aquecimento global. E estamos caminhando rapidamente para a zona de alto risco, ou seja, a gente está indo para a zona vermelha. Em 450 partes por milhão, a gente chega nessa zona, nesse ponto crítico. Ou seja, nós estamos em 415, bem perto. E o que acontece? Essa barreira climática, ela é como se, por exemplo, caso a gente ultrapasse 1,5 graus Celsius de aquecimento na Terra, a gente bate esse ponto crítico. E atualmente a gente está em 1,1. Ou seja, a gente está muito próximo. Para que isso não aconteça, mais rapidamente, né, uma forma que a gente pode reverter mais rapidamente nos próximos 30 anos, ter uma economia mundial livre totalmente de combustíveis fósseis. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre os gases do efeito estufa, né? O que é o efeito estufa, primeiramente? É uma camada refletora causada pelos gases, chamada de camadas de retenção. Vou explicar bem dinamicamente para vocês como funciona. O Sol, o calor do Sol, né, chega até a Terra, aquece, o calor, parte dele volta para o espaço e parte dele permanece na Terra, por conta dos gases do efeito estufa, que fazem esse efeito realmente de estufa. E em uma situação de equilíbrio, as árvores, né, absorvem esses gases através da fotossíntese. Só que o que acontece? Nós estamos desmatando as nossas florestas e nós estamos emitindo mais gases do que poderíamos, grande parte por conta da indústria. Ou seja, nós não estamos em uma situação de equilíbrio. Os principais gases, né, como eu falei, é o dióxido de carbono, mas temos também o óxido nitroso, o metano e alguns outros gases. E esses gases são responsáveis por 96% do aumento de calor preso na atmosfera, desde o começo da Revolução Industrial. E o que acontece? Onde é que as calotas polares entram aí? Basicamente, elas são um pré-requisito de estabilidade do planeta Terra, porque elas agem como resfriadores da Terra, né? Ela reflete a quantidade certa de energia do Sol de volta para o espaço, aquele processo que eu falei. Parte do calor, né, volta para o espaço e parte permanece na Terra. O que acontece? Como que isso acontece? Isso acontece através da superfície branca das calotas polares. Essa superfície branca ela é essencial para refletir
essa energia de volta para o espaço. E com as geleiras, com o calor, na verdade, elas diminuem de tamanho e essas margens ficam escuras. E, em vez de refletir, elas absorvem o calor. Ou seja, só de haver uma superfície líquida sobre o gelo, a cor já muda, já não é mais branco. Então já não reflete como deveria. E o que acontece? Com o maior derretimento delas, a gente pode passar de um sistema de resfriamento automático da Terra para um sistema de aquecimento automático da Terra. Ou seja, se continuarmos do jeito que está, a Terra vai superaquecer, né? E aí ele cita a Groenlândia, que é basicamente fica na região do Ártico e já está em um derretimento descontrolado. Ou seja, não é mais reversível. O que acontece? Durante a época de grande frio, de extremo frio no planeta Terra, durante aquelas milhares de anos, houve a criação dessas calotas que tem uma superfície grossa, uma camada grossa de gelo. O que acontece? Esse gelo está derretendo. E quanto mais ele derrete, mais ele diminui de tamanho, mais quente fica, né? Quanto menor, mais quente fica. E mais o planeta Terra precisa esfriar para que isso se reverta. E o que acontece é que a gente não está esfriando, a gente está aquecendo o planeta. Então, já chegou num ponto que é irreversível, que a Groenlândia vai derreter totalmente. Que é chamado de ponto crítico. Depois que começa, não é possível parar. É um ponto sem retorno. E o que acontece? Por que isso é tão importante? Com o derretimento dessa calota polar, o mar vai aumentar 7 metros em todo o mundo. Ou seja, o mar não vai ter mais um nível estático e as cidades litorâneas acabam sendo ameaçadas por esse elevamento do nível do mar. Ou seja, dá para ver que a gente começou a falar de calor, de aquecimento global, efeito estufa e agora calotas polares, e tudo isso interfere na nossa vida aqui no planeta Terra. Isso pode ameaçar vidas de pessoas que moram em cidades litorâneas. E isso é só uma parte. Imaginem que a Antártida derretesse. Se o oeste da Antártida derretesse completamente, o aumento do mar seria de mais 5 metros. O leste comporta 10 vezes mais isso, ou seja, se o leste da Antártida derretesse, a gente aumentaria o mar em 50 metros. Então, tem muita gente que não sabe ou não entende a importância disso. A segunda barreira é os biomas, né? Eu vou falar rapidamente. Basicamente, se trata de como nós estamos transformando esses habitats naturais, e o documentário, ele foca na Amazônia, né? Ele fala somente sobre a Amazônia. Ele cita o professor Carlos Nobre, da USP, que estuda a importância da floresta na estabilidade do planeta desde a década de 70, mais ou menos. E desde aí são registrados que partes da Amazônia foram desmatadas para pecuária e plantação de soja. E o estudo dele gira em torno de como a floresta cria seu próprio clima. O que acontece? Grandes partes da floresta amazônica estão secando. O ideal seriam 3 meses de estação seca. Mas com o aquecimento global e a degradação da floresta para cultivo de soja e pecuária, esse período de 3 meses tem ficado 6 dias mais longos por década desde 1980. Ou seja, a capacidade de reciclar água e gerar chuva na estação seca da Amazônia diminuiu. E se essa seca se prolongar por 4 meses, a vegetação da Amazônia vai morrer. E vai acontecer o processo de savanização. Dados que o próprio documentário traz. Se ultrapassar 25% da vegetação, né, com o cenário atual do aquecimento global, esse processo de savanização vai ser irreversível e pode atingir mais da metade da floresta. E atualmente nós já estamos em 20%, ou seja, nós já estamos em um ponto crítico. É estimado que... Não, na verdade, o que acontece, né, nesse processo de savanização? As árvores morrem, o carbono é liberado na atmosfera, aumentando aquela emissão de gases que a gente falou ali atrás, e
Caso a Amazônia, né, caso isso ocorra com toda a Amazônia, uma estimativa, é que 200 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa vão ser liberados na atmosfera nos próximos 30 anos. Ou seja, isso equivale a todo o carbono emitido no mundo nos últimos 5 anos. A barreira 3 é da biodiversidade, né? E aí o documentário traz pra gente que 1 em 8 milhões de espécies de plantas e animais estão sendo ameaçadas de extinção atualmente. Nós estamos caminhando para a sexta extinção em massa. E em 50 anos, o ser humano eliminou 68% da população selvagem global. E isso ameaça a capacidade de alimentar todas as pessoas do planeta. E aí, eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. Ele cita o caso de uma abelha chamada bombos subterrâneos. E ele fala que os cientistas do Reino Unido foram para a Suécia para roubar essas abelhas, né, que são as principais polinizadoras de cultivos alimentares na Europa, que foram consideradas extintas no Reino Unido em 1990. Ou seja, uma espécie de uma abelha foi extinta em uma parte do mundo. E as pessoas se viram obrigadas a roubar aquela abelha para conseguir se alimentar. Então vocês veem que uma espécie já prejudica, o sumiço, na verdade, de uma espécie já prejudica a vida do ser humano, né? Imagina de mais espécies. E aí ele fala, cerca de 70% das espécies agrícolas de todo o mundo depende da polinização por insetos. Os benefícios dessas espécies não são mensuráveis até que desaparecem. Ou seja, a gente só dá importância quando perde. E aí foi o que eu acabei de falar. Temos o país que se viu forçado a ir para outro país para poder roubar e recuperar alguns dos polinizadores para poder ter um ecossistema funcional. E não só, a gente falou só de uma espécie, a gente falou só de insetos, mas não se trata só de insetos, se trata de todos os animais. Ou seja, a vida selvagem foi eliminada de grande parte das terras habitáveis do planeta à medida que a agricultura se expandiu. 30% das aves existentes hoje são selvagens e somente 4% das espécies de mamíferos são selvagens. Dados do documentário. Ou seja, atualmente nós estamos na zona de perigo no que se refere à biodiversidade. Né? É difícil identificar uma única barreira por conta da própria complexidade da biodiversidade. Complexidade de espécies, de animais, de plantas. Então, o objetivo para que a gente saia dessa zona de perigo é ter uma perda nula da natureza nos próximos anos. A quarta barreira é de água doce, né? Ele cita que são necessários 3.000 litros por pessoa por dia para a gente continuar vivo. 50 litros para ingestão e higiene, 150 para a indústria em geral, 100 para lavar roupas e tarefas domésticas e 2.700 litros para a produção de alimentos, isso por dia. Atualmente nós estamos na zona segura, mas para a gente permanecer nessa zona segura, é necessário ter uma quantidade mínima de escoamento para que a bacia hidrográfica se mantenha funcionando perfeitamente e ter um bom abastecimento de água. Ou seja, pode chegar num ponto que a gente tira tanta água que ele não vai conseguir funcionar perfeitamente. Então, a gente está na zona de segurança, mas caminhando para a zona de perigo. A quinta barreira é de fluxo de nutrientes, nitrogênio e fósforo, que basicamente são componentes essenciais de todos os seres vivos e são os principais ingredientes dos fertilizantes, dobrando, triplicando ou até quadruplicando a produção de comida. Só que a gente criou o mau hábito de aplicar, né, esses fertilizantes mais do que a própria produção consegue aproveitar. Ou seja, quando há o escoamento da água, parte desses nutrientes não utilizados vão parar nos rios, mares e oceanos, fertilizando esses locais em excesso. E acontece o processo de eutrofização, que é a proliferação exagerada de algas. Elas dobram de tamanho, né, triplicam de tamanho, vão parar na superfície da água, depois elas acabam se decompondo, elas morrem, e isso acaba consumindo o oxigênio presente na água.
alterando a composição química e o sedimento no fundo dos rios, fazendo com que o solo libere mais fósforo, ou seja, ele libera mais desses nutrientes e acaba gerando um ciclo vicioso. E o que acontece? Nós estamos na zona de perigo porque tem várias partes, né, de água, tanto rio quanto mar, que já são consideradas zonas mortas, que na superfície a gente aparentemente está normal, mas lá embaixo não tem mais vida. E isso é uma consequência do aumento de uso de fertilizantes, né, como eu falei. E é um dos impactos menos conhecidos, porém mais críticos da nossa biosfera. A sexta barreira é a acidificação dos oceanos, né, que acontece. Quando nós emitimos dióxido de carbono na atmosfera, um terço vai parar nos oceanos, ainda falando sobre emissão de gases, tornando os oceanos menos alcalinos e mais ácidos, que ocorre o processo de acidificação. E quando esse dióxido de carbono se dissolve na água, ele cria ácido carbônico, prejudicando a vida de alguns animais naquela água. Nas últimas décadas, o oceano tornou-se 26% mais ácido, e enquanto a concentração de dióxido de carbono na atmosfera permanecer alta, os oceanos continuarão se acidificando. Ou seja, mais uma das consequências do efeito estufa. Uma coisa desencadeia tudo isso. Atualmente nós estamos na zona segura. Aqui é uma breve explicação de como essa acidificação do oceano prejudica a vida de alguns animais, de alguns seres dentro dos mares, e acaba causando extinções em massa dos oceanos. A barreira número 7 são as novas entidades. O que são? É tudo aquilo que polui. Lixo nuclear, componentes orgânicos, materiais, metais, plásticos, enfim, coisas do gênero. E o que acontece? Nós criamos cerca de 100 mil novos materiais e muitos deles podem interagir com o ambiente de maneiras catastróficas. Não temos uma barreira ainda para isso. Não sabemos até quando esses impactos cumulativos e a longo prazo prejudicam a Terra e prejudicam a nossa vida. Só que a maioria tem um grande potencial de causar perturbações globais se não forem controlados. A oitava barreira é a dos aerossóis, que é uma das novas entidades, só que por conta da grande quantidade, acabou criando uma barreira própria. São, basicamente, partículas emitidas na atmosfera de poluição de ar. E 75% da poluição por aerossóis vem dos combustíveis fósseis. O que fazem? Interceptam a luz do Sol e dissipam como um espelho, causando o escurecimento global. O que que isso faz, né? Ao reduzir a luz solar, que é a nossa maior fonte de energia, os aerossóis causam um efeito de resfriamento, mascarando o aquecimento global. Algumas pessoas podem achar que isso é bom, mas não é. Porque, na verdade, a gente acaba não enxergando o real perigo do aquecimento global. Nós que estamos aqui na cidade, somos rodeados por esses aerossóis. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas, por exemplo, você vai olhar para o céu à noite e você não vê quase nenhuma estrela. Por quê? Porque esses aerossóis estão escurecendo o ambiente, impedindo que você veja com clareza. Quando você está no interior, você vai olhar para o céu e vê aquele céu estrelado. É justamente sobre isso que eu estou falando. Esse escurecimento, ele está, maior parte nas cidades, nas grandes cidades, encobre 40% dos impactos do aquecimento global, né? Consequentemente, essa poluição do ar acaba matando 7 milhões de pessoas por ano e tira, em média, 3 anos da nossa expectativa de vida. E também ainda não tem uma barreira definida. Ou seja, essas duas últimas barreiras de novas entidades e aerossóis é como se a gente estivesse andando no escuro. A gente está fazendo essas coisas, eu falo, todos os seres humanos, só que a gente não sabe até onde isso está ruim, se a gente já está na zona de perigo, se a gente já está na zona de alto risco, se a gente está na zona segura. Mas a gente já vê muitas consequências disso, principalmente o que os cientistas falam. Só por essas 7 milhões de pessoas que morrem por ano, a gente com certeza já ultrapassou muito a zona de perigo.
E a nona barreira, e a última, é a da camada de ozônio, que é a única barreira em que nós estamos nos movimentando na direção certa. O que é, né? Ela intercepta a radiação ultravioleta, que afeta diretamente no DNA do ser humano, causando doenças como câncer de pele. O que acontece? Houve, em 1980, um buraco na camada de ozônio na área da Antártida, e isso causou um pânico mundial, forçando, né, nações a eliminar o uso de poluentes químicos na atmosfera, que causaram esse buraco. Ou seja, foi a primeira e única vez que todos esses alertas que os cientistas estão dando tornaram-se ações políticas. E estamos na zona segura graças a essa ação política de várias nações que eliminaram a utilização desses poluentes, né? As nações se sentiram forçadas a eliminar o uso desses poluentes químicos na atmosfera e foi o primeiro e único exemplo de que conseguimos gerenciar todo o planeta. Então, ou seja, todas essas barreiras que nós ultrapassamos, nós podemos voltar para a zona segura caso a gente tome iniciativas agora. E aí, relembrando para vocês, né? Os que a gente ainda está na zona segura: camada de ozônio, acidificação dos oceanos e consumo de água doce. Zona desconhecida, nós não sabemos onde estamos ainda. Aerossóis e novas entidades. Zona de perigo, clima e biomas. E zonas de alto risco, ciclo de nutrientes de nitrogênio e fósforo e a biodiversidade. Tá, Brenda, mas e aí? Tu falou tudo isso, onde é que tu quer chegar? Basicamente, eu quero mostrar para vocês algumas atitudes que nós podemos fazer, ou que algumas empresas fazem também, que podem ajudar a salvar o planeta Terra. Né? Como nós podemos contribuir? Um dos jeitos é reduzir emissões de carbono a zero. O objetivo, né, global é estar livre de combustíveis fósseis em uma geração, mais ou menos 30 anos. Como? Utilizando energias renováveis e outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. E o que isso implica? Isso estabiliza a temperatura global, né, ao mais baixo que der, vai diminuir a poluição do ar e a acidificação dos oceanos e vai reduzir a pressão sobre a biodiversidade. Aqui eu trouxe duas empresas, grandes empresas, que tomaram algumas iniciativas nesse ramo, né? Ou seja, tem a Unilever, que está abolindo o uso de produtos químicos derivados de petróleo em seus produtos de limpeza e lavanderia. De que forma? A matéria-prima de origem fóssil vai ser substituída por químicos de baixo carbono e reutilização de resíduos, com o objetivo de eliminar totalmente o uso do petróleo nas suas fabricações em 10 anos. Para isso, a empresa vai investir 1 bilhão de euros em biotecnologia, para o desenvolvimento de novas matérias-primas e formulação de produtos biodegradáveis com baixo consumo de água. Outra empresa é a Microsoft, que desde janeiro anunciou que planeja se tornar negativa em carbono, ou seja, remover mais dióxido de carbono na atmosfera do que já emitiu em toda a sua história como empresa, até o ano de 2030. De que forma? A fabricante investiu 1 bilhão de dólares a um fundo de inovação climática para investir em maneiras de reduzir e remover emissões de carbono. Até 2050, a Microsoft pretende remover do meio ambiente o equivalente a todas as suas emissões desde sua fundação em 1975. Tá, mas eu falei de grandes empresas que vão investir bilhões e milhões nessas iniciativas. Mas nós podemos começar com pequenas atitudes. Eu trouxe algumas dessas para vocês, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar nosso planeta. Que é comprar produtos sem embalagens ou componentes de plástico, que é derivado do petróleo. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de uma blogueira que trouxe uma situação que eu achei muito interessante. Ela disse que, por exemplo, produtos de cabelo, né? Acho que todos ou quase todos são compostos de plástico. Usar a sua embalagem de plástico. Shampoo, condicionador, creme de cabelo, gel de cabelo. E
a gente não vê essas empresas tentando achar algumas alternativas para isso. E a gente, como consumidor, não consegue também encontrar isso no mercado. Ou seja, a gente é obrigado a comprar isso, querendo ou não, porque é a única alternativa. Então, a gente, como consumidor, precisa forçar essas empresas a mudarem esse ambiente, porque isso é algo que não é mais só uma questão social, é uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência. Esse é um dos exemplos. Outra é comprar verduras e frutas orgânicas, que utilizam menos fertilizantes e pesticidas, que também são feitos à base de petróleo. Escolher produtos de belezas fabricados com ingredientes naturais e sem famosos microplásticos. Evitar o uso de produtos descartáveis. E mais lá na frente, quando a gente tiver uma situação financeira melhor e trabalhando legal, instalar fontes de energia renovável em casa, como painéis solares. Isso é um pouco mais complicado, porque aqui no Brasil eu sei que tem maior complicação por parte do governo para você instalar energia renovável na sua casa. Então, isso é um pouquinho mais complicado, mas existem pequenas atitudes que nós podemos tomar que já ajuda. É meio clichê, mas se cada um ajudar, a gente consegue fazer uma diferença, sabe? Às vezes as pessoas não dão importância pensar, se eu deixar de jogar uma coisa na rua não vai fazer diferença, mas faz. Porque se tu pensa assim, teu colega pensa assim, 3, 5 pessoas pensam assim, já são 5 pessoas a menos prejudicando a Terra. Outra forma é diminuir o carbono que já está presente no planeta. Isso pode ser resolvido plantando mais árvores. Tem que ser bilhões de árvores. Então, plantar uma só árvore não vai adiantar. Tem que ser algo gradativo e várias pessoas fazendo. Isso contribui com mais chuvas, mais fertilidade e aumento na produção. Contribui com a biodiversidade, clima, utilização de água doce e produção de alimentos. Uma empresa brasileira que faz isso é a DC Logistic Brasil. Ela criou um programa de responsabilidade socioambiental que faz parte do seu plano de negócios. Como que isso acontece? Eles realizam um plantio DC, que é uma ação ambiental que tem por finalidade plantar uma árvore para cada carga fechada, para cada contrato fechado deles. E eles passam o ano todinho contabilizando isso e plantam todo mês de junho de cada ano. E eles acreditam que essas pequenas ações, né, podem refletir futuramente se cada um fizer a sua parte, né, para a gente garantir um mundo melhor para se viver. E também é uma forma de estimular, unir e engajar os colaboradores que participam do plantio e se envolvem no projeto. Outra forma que a gente também pode ajudar, eu encontrei um site que se chama Projeto Plantar, que você entra, ele vai explicar todinho o processo, mas eu resumi aqui. Basicamente, você escolhe uma árvore e eles plantam. Você paga por aquele plantio. Se eu não vi, tem uma espécie de árvore lá que é R$ 30 que você paga. Você escolhe a sua árvore, recebe um código para acompanhar todo o processo através do Google Maps. O plantio é realizado de dezembro a março de cada ano e você acompanha todo o processo de produção de mudas, plantio, manutenção através do seu código pelo Google Maps, app ou via e-mail. Só que a gente também pode começar a fazer o nosso próprio projeto, porque se eu não me engano, esse projeto Plantar, ele é lá para o sul do Brasil. A gente está no meio da floresta amazônica, então seria interessante também. Outra forma que a gente pode contribuir é através de reciclagem. Ter um mundo sem desperdício. Criar produtos e criar meios de recuperar as matérias-primas. Isso é algo que eu quero comentar um pouquinho mais sobre. Isso entra naquela famosa frase chamada nada se cria, tudo se transforma. E contribui com o clima, a gente reduzir, né, a fabricação de novas entidades e a poluição do ar. O que acontece? Uma das formas que eu queria falar para vocês, a gente como administrador, tanto se você vai trabalhar em uma empresa,
acredito que seja um pouco mais difícil, porque você tem que tentar convencer as pessoas a aprovarem esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, se você tem a vontade de ser um empreendedor, você já pode pensar o seu negócio com isso em mente, com o modelo de logística reversa. Então, isso é até um estímulo para vocês que têm vontade de ser empreendedores, para que pensem nos seus negócios através desse pensamento. O que acontece normalmente? Tem a matéria-prima, o produto é produzido, se vende, distribui para os revendedores, às vezes, ou diretamente para o consumidor final. E depois que aquela pessoa utiliza aquilo ali, ela descarta, joga fora. E é isso, acabou. Na logística reversa, não. Acontece todo esse processo, só que em vez do descarte, acontece a coleta e seleção e reciclagem desse produto. Ou seja, fazendo isso, aquela coisa que se tornaria um lixo é reciclado e pode até se tornar uma nova matéria-prima. Então, seria um modelo circular de negócios. Empresas que fazem isso. Hoje a HP faz isso. Ela criou um programa chamado HP Planet Partners Brasil, que se baseia na ideia de agendar uma data com o cliente para que ele possa enviar os cartuchos e toners que já foram utilizados. De que forma? Em vez de descartar, como eu falei, em lixos comuns, os materiais voltam para a empresa. A empresa recolhe tudo gratuitamente em uma espécie de coleta seletiva para que depois seja feito um processamento do material. E, por fim, esse material é reutilizado na produção de novos produtos da marca, como novos cartuchos e peças para impressora. A Bridgestone também tem esse sistema. O que eles fazem? Ao receber um pneu no final de sua vida útil, a empresa aplica o conceito da logística reversa. Os pneus passam por um processo de trituração e picotagem, o que torna possível sua reutilização. Porém, não é possível para fazer pneus de novo, porque a borracha perde suas propriedades, não tem aquela qualidade de antes, e também o processo de se fazer pneus é um pouco mais complexo. Mas eles reutilizam essa borracha triturada em sola de sapato, borracha para vedação, peças de reposição para a indústria automobilística e até em asfaltos, ou seja, tem várias finalidades. E é isso. Basicamente é isso, gente, que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Pontuar, citar? Eu queria tratar de uma questão, porque eu sou de uma região do interior do Ceará. E aqui, durante 10 anos, houve um aumento muito brusco da temperatura. Então, aqui já era muito quente, hoje está muito mais quente ainda. E isso se deve à ação de muitas empresas madeireiras mesmo da região, que tiveram ação ostensiva de retirada de toda a cobertura vegetal da região próxima aqui. Então, aumentou ainda mais o índice de reflexão de calor e a região ficou muito mais quente. E aí como a Brenda acabou de pontuar nesse sentido do empreendedor, do gestor ter a noção de que a produtividade dele, independente da área, também gera determinadas consequências para o meio ambiente. E então esse uso ordenado e consciente de ações como a logística reversa, por exemplo, a ação da Bridgestone, que é extremamente eficiente, porque evita a queima de pneu, liberação de CO2. Então, achei extremamente interessante essa parte final. E aí, eu queria, por exemplo, para quem é um pequeno empreendedor, e aí, como seriam as ações melhores a serem tomadas nesse sentido, para evitar também o impacto ambiental? É como eu falei, por exemplo, para quem tem vontade de ser um MEI, por exemplo, pensar desde o começo como a sua empresa pode contribuir, já ter no seu plano de negócio, já ter esquematizado, já pensar nisso desde o começo, em como pode ajudar. Formas simples, embalagens biodegradáveis, essa questão da logística reversa, achar uma forma de, dependendo do seu produto, fazer com que o cliente devolva aquele lixo
para que seja reutilizado na produção de novo, para que seja reciclado. Então, tem várias formas que a gente pode ajudar. Uma empresa também pode fazer que nem a DC Logísticas, criar uma meta de, sei lá, vou fechar 10 contratos esse ano, 10 árvores eu vou plantar esse ano. Não acredito que seja algo tão complexo de se fazer. Tem muita coisa com a qual a gente pode ajudar. A gente, até como pessoas comuns, com pequenas atitudes, não necessariamente sendo administrador, não necessariamente sendo dono de uma grande empresa, de uma pequena empresa. Mais alguém? Eu quero falar. Fiquei aqui o tempo inteiro aqui babando, viu, Brenda? Muitíssimo parabéns, assim. Uma fala clara, objetiva, assim, segura, sabe? Poxa, parabéns mesmo, muito parabéns. Obrigada, E professora. tu resgatas uma temática. Tem elogio aí, ó, o Caio disse que você é perfeita. Desde a tua escolha, assim, né, pelo documentário e fazer essa tratativa dessa temática, eu acho que você foi feliz aí desde o início, né? A questão ambiental, sem sombra de dúvida, representa um grande desafio, né? Um desafio gigantesco para os países, né? Uma vez que a gente vê aí a corrida capitalista, né, os anseios pelo desenvolvimento econômico, isso é uma constante ambiental. E você nos faz refletir sobre essa questão da gestão ambiental, né, o nosso papel enquanto profissional, administrador, né? E tu muito bem destacas assim exemplos de algumas organizações e traz à luz assim possibilidades, né, que possam ser traduzidas assim em oportunidades, né, da redução desse impacto negativo, né, das organizações, das indústrias aí de forma geral. Eu acho que é uma temática que vem sendo discutida há algum tempo, né? E é preciso sim aprofundar, né? Inclusive você nos chama a atenção para que a gestão ambiental, né? Como fica muito claro na tua fala, uma interface muito grande com a administração e a gestão das organizações e, para tanto, a gente precisa discutir isso mais no âmbito acadêmico, né? Em sala de aula, essa discussão, né, vai para além da formação do profissional administrador, mas como você bem destacou, enquanto, né, nós, né, sujeitos, pessoas, né, fora da profissão, a gente pode ter ações, né, diárias para minimizar esse impacto, sem sombra de dúvida. Não é a minha área de estudo, né, a questão da gestão ambiental, acho que bem vocês já sabem que eu estou, né, meus estudos se focam, né, estão voltados aí para a gestão de pessoas, comportamento nas organizações, mas de certa forma, né, tangencia, né, porque são essas pessoas que com as suas ações, né, suas atitudes, né, podem impactar aí positiva ou não, né, positivamente ou negativamente a gestão como um todo. Mas estou bem satisfeita, assim, ainda bem que a gente gravou, que a gente não esqueceu, porque às vezes a gente tem esquecido de gravar excelentes apresentações aqui, porque entendo que esse material deva ser certamente divulgado, né, para mais pessoas. Como você falou, é uma sementinha, né, de discussão que a gente planta aqui, que outros núcleos de pesquisa estão fazendo, e isso se soma para realmente, né, a gente repensar aí o sistema. É interessante, porque por muitas vezes, até eu pensava assim. Quando a gente pensa em questão ambiental, né, em reciclagem, em preservação,
a gente pensa de um modo mais social. A gente pensa mais como uma questão de ética, né? Porque é o certo a se fazer. Mas não é simplesmente uma questão de ética, é uma questão ambiental, uma questão de sobrevivência do ser humano. Então, obviamente, porque assim, eu trouxe grandes empresas, mas obviamente que essas grandes empresas vão ter essas iniciativas porque elas estão nos holofotes do mundo, né? Mas o que eu acho importante é deixar claro que nós, como pessoas, nós como pequenos empreendedores, pessoas que querem empreender, podemos ter essas iniciativas. E não é só por ser ética, não é só por ser social, mas é por ser responsabilidade, realmente, uma responsabilidade do ser humano com a terra, com o lugar que a gente vive. Concordo, Brenda, porque eu entendo assim, quando a gente fala de gestão ambiental, a gente está falando de saúde, né? Isso. Segurança, de proteção, né, do meio ambiente, que é onde a gente está inserido, onde a gente vive, né? É isso mesmo, concordo plenamente. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Estou aberta a conversar. Eu tenho, primeiramente, muitíssimo parabéns. Tua apresentação foi incrível, excelente. Não estou sem palavras. E sobre as empresas, lembrando também que a Natura é uma empresa brasileira e ela faz o próprio sistema de reciclagem dela. Eu acredito que a Natura foi uma das primeiras a fazer isso. Eu me lembro de quando eu era bem criança, assim, 10 anos, por aí. Eu via, assim, nas lojas deles, eles têm essa questão da reciclagem, da pessoa ir lá e colocar dentro da própria loja, eles têm das lojas deles, né? E empresas semelhantes, por exemplo, eu já vi isso no Boticário também, que já tem isso de ter nas suas lojas um sistema. Eles deixam bem na porta, né? Porque aí Sim. tu pode deixar lá e tu pode... Tem até desconto se você deixar sua embalagem lá. Sim, sim. É uma pequena iniciativa, é uma coisa simples que elas fazem, mas que já contribui muito. Elas com certeza reutilizam aquilo ali nas suas produções novamente. Produção de embalagem, de vidro para perfume, enfim, diversas coisas. Um adendo. Tu falou sobre a parte das energias renováveis. Aí eu lembrei que tu tratou sobre o empecilho que o Estado causa. E aí eu lembrei de uma questão sobre os painéis solares. Que muita gente hoje que tem painel solar em casa não tem uma redução significativa na conta de luz. Tipo, você passar a pagar, sei lá, R$ 50 de luz porque as suas células fotovoltaicas produzem muito. Não. Você acaba pagando, sei lá, 200, R$ 300 porque existe uma noção do Estado que ele está sendo lesado por tua atitude. Entretanto, não é isso. Você está tentando preservar e muitas vezes o Estado até reclama que vai ter racionamento. Então, perfeito o ponto que tu tocou, foi muito pertinente. É porque eles veem como uma ameaça de você não estar pagando aqueles impostos de energia para o governo de volta, né? E aí eles põem várias taxas, impostos para realmente tu pensar, não vale a pena, então. Se eu vou gastar o mesmo, às vezes gastar até mais, para que eu vou mudar, entendeu? E é uma posição bem errada deles, mas como eles pensam mais na questão, às vezes, mais na questão de receber aquele dinheiro, na questão monetária do que a questão ambiental, infelizmente tem coisas assim que são maiores que a gente. Mais alguém? E nesse sentido, né, Brenda, acho que tu trazes uma discussão bacana, assim, né? Para além da ética, é a questão de sobrevivência, né? Isso vem um outro tema bacana também, que eu, né, enquanto administradora, né, de vez em quando, com algumas leituras por essa área, eu acho que é relevante reforçar que a questão do desenvolvimento sustentável, né? É a questão da sustentabilidade, sim, a atividade empresarial sustentável, né, pode aí nos empurrar, nos estimular a mudanças de valores, né, as novas orientações, sistemas operacionais,
né, para que a gente fique aí de fato comprometido com a ideia de desenvolvimento sustentável, né, e consequentemente preservação do meio ambiente. Só queria reforçar isso, que ficou claro assim na sua explicação a questão da sustentabilidade, né? Acho que é um tema que cai bastante aí. Fico feliz que tenham gostado da apresentação. Realmente era isso que eu queria trazer, pelo menos plantar essa sementinha de que você, dentro de uma empresa, ou você na sua própria empresa, pode ter pequenas atitudes, pode botar em prática ou tentar levar para um superior algum projeto que esteja dentro disso também, que vai contribuir tanto para a empresa quanto para as pessoas em geral, porque a empresa, obviamente, ela vai dar valor àquilo que vai trazer rentabilidade a ela. Então a gente também tem que pensar nessa parte, né? Mas não custa nada tentar. Pode ficar muito feliz e satisfeita, assim, porque foi tão claro, tão objetivo, né? E novamente, assim, reforço o quão a sua fala assim, foi preciosa de trazer assim, início, meio e fim, sabe? De apresentar o documentário e de refletir acerca do papel do administrador, né? Trazendo exemplos de ações de grandes empresas, de pequenas menores, né? Das MEI, como você destacou, de nossas ações enquanto sujeitos, né? Nesse planeta. Acho que foste muito feliz, sim. Muito obrigada, gente, pelos elogios.